Boa tarde, quinto ano. Então, na nossa aula de história hoje, né, nós vamos falar um pouquinho de a religião na antiguidade ao contemporâneo, né? Então, vamos lá. Lá na página 34 da apostila de vocês, temos o texto e contexto. Então, a imagem mostra um livro no qual sai uma espécie de pó brilhante que representaria as palavras de ensinamento das religiões. Depois de tudo que já estudamos, converse com seus colegas. As religiões são sempre as mesmas desde que surgiram ou passaram por modificações. E aí, vocês viram na aula passada que elas modificaram, né? Que elas tiveram modificações, mas permanecem no caminho da fé. Nós vimos também que nem todas as pessoas, né, professam uma religião, já que algumas delas, né, negam a existência de Deus, que no caso são os ateus, e temos os agnósticos, né, que defendem ou não a existência de Deus. A gente viu isso na aula passada. Então, aqui na parte do teorizando, ele fala pra gente: conforme já vimos nas aulas anteriores, a religião surgiu praticamente junto com o ser humano, há cerca de 2,5 milhões de anos. Em um primeiro momento, serviu para explicar os fenômenos da natureza, sendo ela própria relacionada à adoração de seus elementos, como o sol, a lua, as estrelas e entre outros. Dessa adoração inicial, na qual se prestavam cultos aos deuses da natureza, a fim de garantir uma colheita próspera, a chuva nas épocas certas, aconteceu um processo de relacionar esses elementos a seres superiores, chamados deuses, né? Entre os deuses mais conhecidos estão os gregos e os romanos, que se equivaliam em características mundanas apenas no nome. Esses deuses, presentes na antiguidade, tinham o poder de controlar não apenas os elementos da natureza, mas também a vida dos homens. Em algumas lendas gregas e romanas, os deuses, inclusive, poderiam se relacionar com seres humanos e ter filhos, chamados de semideuses, que herdariam poderes especiais, sendo superiores ao ser humano comum. Esses deuses das mitologias gregas e romanas possuem sentimentos humanos, sendo ora bons, ora maus, devendo os seres humanos agirem de forma que lhes desagradassem para que não fossem punidos, né? Então vamos lá. Na mitologia grega, os mais importantes dos deuses era Zeus, considerado o pai de todos os deuses. Em casa, pesquise informações sobre os deuses gregos, como Cronos, Atenas, Hera, Afrodite, Hefesto, entre outros. Anote-as e compartilhe-as na próxima aula. Então, o que vocês vão fazer? Escolha pelo menos um desses deuses para vocês fazerem uma pesquisa sobre esse deus, tá bom? E aí pode anotar no caderno essa pesquisa de vocês. Aos poucos, esse modelo de religião, chamado de politeísta, pois baseava-se na crença em vários deuses, por isso que é poli é vários, né? Politeísta, baseava-se na crença de vários deuses. Foi se modificando e dando início a um outro modelo de religião, no qual predomina a crença em um só Deus. A crença em um só Deus a gente chama de monoteísta, tá? Mono é de um, tá? Nesse novo modelo chamado de monoteísta, temos o surgimento de profetas, pessoas que pregam a fé e a esperança. Entre esses profetas está Jesus Cristo, que influenciou na criação do cristianismo e que fez alterações significativas na história humana. O calendário ocidental, por exemplo, divide-se em dois períodos: o AC, que é o antes de Cristo, e o DC, depois de Cristo. O cristianismo seria a base de outras religiões monoteístas, como o islamismo, por exemplo, que apesar de ter outro profeta, Maomé, tem muitas ideias em comum com as da doutrina cristã. O Império Romano foi fundamental para divulgar as ideias cristãs a partir do ano de 380, quando o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma.
Com a ampliação do Império Romano pela Europa, as ideias cristãs ganharam força e, a partir do século XV, também foram difundidas entre os povos da América no processo de colonização. O cristianismo é base de uma série de religiões que têm em comum o fato de serem baseados em um único Deus que trataria a salvação para os povos após a morte. O cristianismo difundiu-se mais no Ocidente, mas não é o único tipo de religião. No Oriente existem muitas outras práticas religiosas baseadas em diferentes elementos, algumas com profetas, como o budismo, outras baseadas na adoração de elementos da natureza e inclusive de animais. Atualmente, com o uso da internet, existe um maior conhecimento das religiões e essas se propagam pelo mundo de forma muito rápida. No Brasil, apesar de a maioria da população ser cristã, há um aumento de outros tipos de crenças e até mesmo o cristianismo coexiste com religiões africanas, como o candomblé, traduzida pelos escravos africanos que vieram para o país, e a Umbanda, criada no Brasil, mas de matriz africana. As danças fazem parte do ritual dessas religiões. Apesar de serem vistas como preconceitos, as religiões de matriz africana trazem elementos de outras religiões, como o cristianismo, evidenciado um sincretismo religioso que faz parte do processo de colonização do nosso país. Outra influência da era digital é o conhecimento acerca das religiões, que faz com que a mentalidade das pessoas também mudasse. Se antigamente muitos temiam após morte e por isso agarravam-se a uma crença, hoje vemos um sincretismo religioso, ou seja, a crença em várias religiões, buscando em cada um elemento que tragam esperança e conforto para as pessoas. O temor deu lugar à busca por um conforto espiritual, em que cada pessoa busca as crenças mais alinhadas com seus valores, né? Então agora vocês vão resolver os exercícios da página 36 e 37, tá?